Gratidão a Deus neste último mês do ano, até o dia 31, quando teremos nosso culto especial de gratidão. Feitas estas comunicações quanto às nossas atividades, eu quero ainda acrescentar que antes que se encerre o ano, nós viveremos ainda um momento especial dentro da celebração dos 90 anos da Capunga. No dia 28, viveremos a organização de mais uma filha da Igreja Batista da Capunga. A primeira Igreja Batista em Porto de Galinhas será organizada no dia 28 de dezembro. E nós planejamos tudo para realizar esta festa aqui no Recife. Então, todos podem participar. Teremos o concílio para a organização da igreja a partir das 16 horas, com todas aquelas formalidades e o processo legal de organização de uma nova igreja. Os irmãos estão convidados a participar daquele instante. E à noite, a partir das 19 horas, um culto de gratidão a Deus por aquele trabalho e pela bênção de organizar mais uma agência do Reino de Deus. Será um momento muito feliz para a vida de nossa igreja, como que culminando este ano tão especial de celebração dos 90 anos da Capunga. Feitas essas comunicações, eu gostaria agora de conhecer as pessoas que nos visitam. Queria mencionar inicialmente a alegria de ter conosco a irmã Marinalva Almeida. A Marinalva é irmã do irmão Cícero, nosso presidente do corpo diaconal. Ela está acompanhada de Vitor e João Batista, queria que eles ficassem de pé também, são seus filhos. São da Igreja Batista Missionária ali de Serra Talhada. É uma alegria muito grande recebê-los neste culto. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Temos também entre nós Jeane Fernandes e Camila Guedes. Eu queria que elas também ficassem de pé, são nossos visitantes. E quero dizer também de nossa alegria em recebê-las neste culto, tê-las participando deste culto ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui. Eu lhes pediria a todos, por gentileza, a todos os visitantes, que se colocassem de pé nesse instante. Queremos vê-los, identificá-los, temos várias pessoas presentes. Permaneçam de pé por alguns instantes. Alguém da igreja que esteja próximo a você vai cumprimentá-lo, será nosso braço estendido até você. E você receberá também um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Nossa equipe de recepção está passando às suas mãos um cartão. Este cartão tem uma recordação desse encontro, para que você leve consigo, mas também tem uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Assim, manteremos nosso contato. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, podem se assentar, que Deus os abençoe. E nesse instante, em atitude de oração, ao som do prelúdio com a orquestra de flautas, nós nos prepararemos para cultuar ao Senhor.
Peço que a congregação se coloque em pé. O introito bíblico, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 1, versículos 20 e 21. Leamos. Maria dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Ai que o Salvador chegou. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos-te por mais esse momento, por estarmos aqui na tua casa, para proclamar Jesus Cristo, único e suficiente Salvador da nossa vida. E recebe, o nosso Deus, essa proclamação, os louvores, a nossa adoração, porque só tu mereces tudo de bom e de agradável que vem de nós. Recebe também, o nosso Deus, esse momento, os louvores que iremos cantar, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
como não ter sido abençoado no 2013, não é isso? Meio difícil, porque Deus é um Deus que cuida de nós e a cada dia Ele derrama bênção sobre nossas vidas. E isto é um dos motivos que faz ter no nosso culto, na sua liturgia, um momento de oração, para agradecer a Deus as bênçãos, os cuidados, pedir a Ele bênçãos, cuidados sobre nossas vidas. E semanalmente, dominicalmente, nós estamos aqui para falar, para pedir que os irmãos orem por irmãos nossos que estão enfrentando dificuldades nas áreas diversas de suas vidas, saúde profissional, área espiritual. E durante esse ano a gente tem visto que Deus tem cuidado de muita gente que temos orado, tem recebido a graça de Deus, a recuperação de sua saúde, porque nós temos um Deus que atende às nossas orações, segundo a vontade dEle, não muito de acordo com a nossa, mas então agradeça a Deus as bênçãos que Deus tem derramado sobre as suas vidas. Peça por outras pessoas. No caso de Júlio Marques Lobato, é avô de Diego. Diego é um corista do coro infantil. Ele está enfermo e o seu neto pede que oremos em seu favor. Pela irmã Cleonice Melo, ela estava na UTI durante a semana que passou. Ela saiu da UTI, está no apartamento. Devemos orar em seu favor para que tenha uma plena recuperação. Pastor Napoleão, ele está na UTI do Hospital Português. Devemos orar por ele, pela família. É um momento que a família quer ficar junto. Devemos continuar orando pelo irmão Daniel Abreu, pela sua recuperação. Ele esteve hoje de manhã aqui, mas está em casa. Devemos continuar orando por Margarida Barros. Ela foi submetida a uma nova cirurgia em São Paulo. Devemos orar por ela, pela sua recuperação. Pelo pastor Josias Rocha da Silva. Ele é tio do pastor Ney. Tem enfrentado dificuldade na sua saúde. Devemos continuar orando por ele. Pelo irmão Taylor A7, está internado. Devemos continuar orando por ele. Jaqueline Carvalho, José Alves de Carvalho. Eles são, respectivamente, irmã e pai do irmão Paulo Carvalho, que está enfrentando dificuldades em sua saúde. Devemos orar por eles, pela família deles. Pelo Pedrinho Jofilson, ele foi submetido à cirurgia, mas já recebeu alta, está em casa. Precisa dos cuidados e das nossas orações. O pastor Guimarães está em fase de recuperação, devemos continuar orando por ele. Nos alegra a sua presença. Agora já inicialmente está vindo só os cultos pela manhã, está vindo à noite, e isso é resposta de orações. Pela irmã Lígia Fontes, por Arnold. Arnold é um junior surdo que numa consulta rotineira foi submetido a um cateterismo e ele tem uma certa agitação. Então a mãe tem sofrido para que ele fique quieto, repousando. Devemos orar por ele. Por Lígia Valadares. Lígia Valadares é irmã de Fernando Valadares, aqui na nossa igreja. Foi uma cirurgia um tanto complicada, mas hoje soubemos que no culto de Natal ela estará aqui conosco, agradecendo as bênçãos de Deus na vida dela. E Cibele Bandeira, ela foi submetida à cirurgia esta semana. Devemos orar, pelo menos estava previsto esta cirurgia, devemos orar pela sua recuperação. São famílias nossas que carecem das nossas orações, dos cuidados de Deus, precisam do nosso cuidado também. Vamos aproveitar esse período de Natal, pensar em nós, mas pensar no outro também. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar na tua casa, junto com outros irmãos, para agradecer
teus cuidados para conosco, para pedir, Senhor, que tu cuides, em especial de irmãos nossos, de famílias, amigos, que estão enfrentando dificuldades. Mas somos gratos a Ti porque nós percebemos esses cuidados, percebemos, Senhor, a mudanças na vida deles, e nós somos gratos a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu estejas com cada um desses que foram citados seus nomes aqui, com suas famílias, que elas possam, ó Pai, manter a confiança em Ti. E mesmo no final desse ano, com essas dificuldades, elas possam lembrar de agradecer a Ti. Que elas esqueçam de algumas coisas que precisam ser esquecidas, mas que mantenham os olhos em Ti, fitos em Ti, porque Tu és um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, e por isso nós celebramos o Natal, o Cristo que nasceu, o Senhor que nasceu para nos salvar, como prova do Teu amor. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações nas partes que se seguem nesse culto, e que tenhamos a consciência de Tu és soberano sobre nós e que devemos ser agradecidos a Ti. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos nossos irmãos diáconos escalados para esse momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Lembrando aos nossos visitantes que nós temos nesse momento um momento particular dos membros da igreja que têm a responsabilidade pelo sustento da obra do Senhor. Como foi falado pelo nosso pastor aqui, nós estamos no mês de dezembro, o mês em que tradicionalmente fazemos a nossa oferta de gratidão. Como o pastor também já citou, nós não temos como contar as bênçãos que o Senhor nos dá. Talvez pelo lado das bênçãos materiais alguém até tente o fazer, mas seria impossível contarmos as bênçãos espirituais, como também a nossa responsabilidade para com a nossa igreja neste ano, um ano de investimentos, um ano de muitas despesas. Então, até o dia 31 desse mês, no nosso culto de vigília, todos os nossos irmãos estão convidados a esse momento também de louvor e adoração, que é a nossa oferta de gratidão. Nós queremos ler aqui na palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Chegou,
o Filho nasceu, se tornou um de nós, o Verbo de Deus, trazendo a paz, a justiça e o amor. Quando o tempo de Deus chegou, quando o tempo chegou, numa noite em Belém, o Messias mostrou imenso bem, quebrou para sempre as trevas do mar e nos deu a vitória final. Vamos então cantar, Hosana, Deus salva, e vou proclamar teu nome, ó Cristo, Rei dos reis e grande Senhor, Emanuel, o Rei que chegou, a esperança nasceu, bebê de amor, quando o tempo de Deus quando o tempo chegou, Jesus veio nos salvar. O Filho de Deus nos deu novo lar e por meus pecados morreu. Eu sei que ele um dia virá. Salva e vou proclamar teu nome, ó Cristo, Rei dos reis e grande Senhor, Emanuel, o Rei que chegou, a esperança nasceu, bebê de amor, quando o tempo de Deus chegou. Pode chamar? Queremos convidar o nosso irmão diácono Bianor Ribeiro para orar ao Senhor, agradecendo os dízimos e oferta, também enquanto lemos aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 100, o versículo 5 diz o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, é de geração em geração
a sua fidelidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, grandioso és e não há nada, Deus, semelhante a Ti. Seja para sempre engrandecido o Teu santo e eterno nome. Ó Deus, neste momento nós estamos Te apresentando os dízimos e as ofertas trazidas pelo Teu povo, que querem mostrar nos seus corações as suas gratidões por todas as bênçãos e Teus cuidados sobre as suas vidas. Muito obrigado por tudo. Pedimos perdão dos nossos pecados. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Deus enviou então um anjo para esclarecer José sobre este fato e de dizer também o nome que Deus escolhera para seu filho. Sem nada entender, tão confuso, pôs-se a descansar. Ele adormeceu e o anjo de Deus lhe falou. E foi assim que em José o temor logo se dissipou. Jesus bendito, seu nome assim se chamará. Jesus bendito, pois ele ao mundo salvará. Jesus bendito, o nosso amigo aqui será. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. quando Cansou do seu sonho, pôs-se logo a pensar. o prometido rei, meu filho, há de se tornar. Toda a confusão de José logo assim terminou. Correndo foi para contar a Maria o que se passou. Jesus bendito, seu nome assim se chamará. Jesus bendito, pois ele ao mundo salvará. Jesus bendito, o nosso amigo aqui será. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Peço que a congregação se coloque em pé. A leitura bíblica responsiva, a palavra de Deus em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, 4 e 5. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequeno para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra, e este será a nossa paz. Podem se assentar. Amém.
Cantaremos o Coração em Paz, Cantor Cristão 347. Cantemos. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga, entoando Como um Rio Calmo, de Ralph Emanuel. E na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia. Dominando
No programa logo de manhã da primeira semana deste mês de dezembro, refletimos sobre algumas expressões usadas para se referir a Jesus, que estão presentes no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, especificamente no versículo 6. Um texto bastante conhecido, até porque é muito lembrado nos dias de Natal, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É sobre esta última expressão que gostaríamos de refletir com os irmãos nesta noite. Príncipe da Paz. A palavra que aparece nesse texto é-nos bastante familiar, inclusive em sua língua original. É a conhecida palavra Shalom. Shalom, que aparece 236 vezes no Antigo Testamento, só no Antigo Testamento. Palavra conhecida porque inclusive usada normalmente como saudação, especificamente entre judeus. Shalom, paz. Analisando mais detidamente essa palavra, vamos descobrir que ela tem um sentido muito amplo, muito completo. Shalom pode ser usada para se referir à plenitude, a bem-estar, a satisfação. Inclusive pode ser usado em algumas circunstâncias para definir completude, até mesmo em número, algo completo, algo cheio. Shalom pode ser usado para definir segurança, ou para definir prosperidade, ou para definir quietude, tranquilidade, contentamento. Shalom também é aplicada para se referir à amizade, paz no relacionamento. Inclusive, algumas das vezes em que a palavra aparece no Antigo Testamento, ela se refere à paz com Deus em relação ao pacto, à aliança, ao testamento firmado por Deus com seu povo. E é claro, paz também pode ser traduzida ou significar ausência de guerra, estado de paz. É assim que essa palavra aparece, portanto, no Antigo Testamento. Seja na tradução para o grego, chamada Septuaginta, seja no Novo Testamento, a palavra que aparece e em nossas Bíblias é traduzida por paz é a palavra grega eirene, muito próxima do sentido do hebraico shalom. Eirene pode ser usada para se referir a um estado de tranquilidade nacional, portanto, aquele conceito de ausência de guerra. Pode definir também paz entre indivíduos, harmonia, concórdia, comunhão, entendimento. Eirene também pode ser usada para significar segurança, ou mesmo prosperidade, ou mesmo felicidade. Portanto, algo muito semelhante ao sentido da palavra shalom. Eirene é usada para se referir especificamente algumas vezes à paz trazida pelo Messias, aquele prometido desde o Antigo Testamento. E muitas vezes eirene significa não apenas a paz, sinônimo de salvação, mas a paz, caminho que leva à salvação. Tem, portanto, aquele sentido de estado da alma assegurado pela salvação que há em Cristo Jesus. Mas não nos interessa apenas refletir sobre a amplitude de sentido da palavra paz. Mais objetivamente, eu queria refletir sobre esta expressão, príncipe da paz. Por que Jesus é apresentado, entre outras coisas, como príncipe da paz?
E nesse aspecto, confesso aos irmãos que encontrei tanta coisa nas Escrituras sobre isso, que foi difícil selecionar o que trazer hoje. A Bíblia é riquíssima no que se refere a esta relação entre a pessoa de Cristo e o seu ministério, e esse sentido amplo e completo da palavra paz, como aparece nas Escrituras. Só para mencionar então alguns desses aspectos, eu queria começar por lembrar que a paz trazida por Jesus Cristo, a paz presente no príncipe da paz, é paz com Deus. Paz com Deus. E aqui vamos voltar um pouco para o Antigo Testamento e perceber que esse sentido de paz com Deus está presente no uso da palavra aliança, concerto, testamento. Por isso mencionei que algumas vezes a palavra shalom se refere exatamente a este estado de comunhão com Deus, de conexão com Deus, relacionado a um pacto, a uma aliança, a um concerto feito com Deus. E o Antigo Testamento é riquíssimo nessa ideia. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, e essa ideia já aparece, por exemplo, em relação a Noé. No capítulo 6 do livro do Gênesis, no versículo 18, lemos a seguinte declaração de Deus a Noé: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Estabelecerei contigo uma aliança. Mais adiante vamos encontrar na relação de Deus com Abraão, por exemplo, no capítulo 17, no versículo 7, assim diz o Senhor: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Mais adiante no versículo 9 do mesmo capítulo 17, a palavra volta a aparecer: disse mais Deus a Abraão: tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Percebemos então que esta aliança se estende às gerações de Abraão. Isso fica mais claro, por exemplo, quando vamos ao livro do Êxodo. No capítulo 2, versículo 24, a expressão usada é: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A ideia da extensão dessa aliança à descendência de Abraão vai ficando mais clara ainda. Também no versículo 4 do capítulo 6, do mesmo livro do Êxodo, lemos: e também estabelecerei a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Aliança que se estende ao povo, à descendência de Abraão. No capítulo 19 do livro do Êxodo, no versículo 5, nós lemos o fato de que Deus propõe esta aliança com seu povo, mas há um aspecto condicional nessa aliança. Essa aliança está relacionada à obediência, e é por isso que lá no capítulo 17 do livro do Gênesis, quando eu mencionei 2 versículos, os versículos seguintes vão deixar claro que a aliança firmada por Deus com Abraão é a aliança que se verifica na circuncisão. A observância da circuncisão por parte da descendência de Abraão é condição e é sinal desta aliança. Em Êxodo 19, versículo 5, lemos mais claramente esse conceito de condicionalidade. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. É a partir daí que descobrimos pela leitura do Antigo Testamento que essa aliança foi rompida. Essa aliança foi comprometida justamente pela desobediência do povo. Esta condicionalidade não foi correspondida. E então vamos lá ao livro do Deuteronômio, no capítulo 29, a partir do versículo 25, quando Deus já prevê
este abandono, esse descumprimento de sua aliança, e diz: então se dirá, porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conheceram, e nenhum dos quais tinha sido dado. Vamos descobrir mais adiante no livro dos Juízes que esta expectativa se cumpre. E então diz: por isto, no capítulo 2, versículo 20 do livro dos Juízes: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Este povo transgrediu a minha aliança. Segundo livro dos Reis, mais adiante, no capítulo 18, versículo 12, agora um tempo depois, vamos ver mais uma vez a afirmação deste rompimento da aliança. E diz a palavra de Deus: porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Mas o que nos interessa em perceber essa narrativa em relação ao povo de Israel é que, na verdade, essa história ilustra muito bem a história da humanidade. A verdade é que, de acordo com as Escrituras, o projeto de Deus para o homem, de que este respondesse ao Senhor numa postura de obediência, de observância dos seus ensinamentos, esse projeto encontrou por parte de nós a desobediência, o pecado. Não foi possível manter uma aliança com Deus, um pacto com Deus, um concerto com Deus e, por conseguinte, a harmonia com Deus, por causa do nosso pecado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, nós lemos a explicação clara disso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A paz com Deus se tornou impossível, a harmonia com Deus deixou de existir. A comunhão com Deus, outrora existente no Éden, quando da criação, não é possível, porque somos pecadores, porque somos falhos, porque somos infiéis a Deus tantas vezes, e porque agimos movidos por nosso egoísmo. E qual a importância de o Antigo Testamento explicar minuciosamente esta questão de uma aliança proposta por Deus e rompida por nossa desobediência? Porque o projeto de Deus sempre foi a nossa salvação por meio de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo testamento. E conquanto isso merecesse um outro sermão, eu quero apenas citar o texto que frequentemente recitamos quando celebramos a ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, encontramos as palavras de Jesus aos seus: porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, do novo pacto, da nova aliança, sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A carta aos Hebreus explica ainda melhor isto, e chega a dizer que é por isso que Jesus é o mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9, versículo 15. Tudo isso para deixar claro que Jesus é príncipe da paz, porque Ele, e somente Ele, veio trazer a paz com Deus. A paz com Deus perdida por nossas transgressões, a paz com Deus perdida por nossa desobediência, a paz com Deus perdida por causa dos nossos pecados. E é por isso que, ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, Paulo explica bem isso. No versículo 1 ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que a paz com Deus é possível. É através de Cristo Jesus que a paz com Deus acontece. Nós podemos viver em paz com Deus, nós podemos estar em comunhão com Deus, nós podemos experimentar um novo pacto com Deus, nós podemos experimentar as promessas de Deus, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados, nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque em Cristo Jesus temos paz com Deus. Ele é o príncipe da paz. No mesmo capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 11, Paulo diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso Paulo escreve a Timóteo no primeiro capítulo de sua primeira carta, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Cristo que se fez homem para tornar possível esta reconciliação. A paz com Deus é possível em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. Por isso, Ele é o príncipe da paz. Mas há uma outra razão pela qual Jesus é apresentado como príncipe da paz. É porque Ele traz paz ao nosso coração. Lembra-se de que Shalom ou Eirene também significa contentamento, também significa satisfação, também significa plenitude. Encontramos essa ideia no Antigo Testamento, mas entenda, quando lemos as Escrituras, descobrimos que esta plenitude, esse contentamento, essa satisfação, diferente do que podemos pensar, não está na prosperidade material, não está na conquista de bens materiais, não está na ausência de dificuldades, não está na ausência de problemas. É algo que não ocorre de fora para dentro, mas algo que acontece de dentro para fora. É algo que está dentro de nós, é algo que enche o nosso coração. No Antigo Testamento, talvez o melhor representante dessa ideia seja o profeta Abacuque. Num texto do qual gostamos tanto, ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículos 17 e 18. O profeta está falando de uma satisfação, de um contentamento, de uma alegria que está dentro do nosso coração, e não que brota das circunstâncias. É este contentamento e essa satisfação que nos completa, que nos realiza, ainda que as circunstâncias sejam adversas. O apóstolo Paulo seria o melhor representante do Novo Testamento no que se refere a este conceito. E ao escrever aos Filipenses, numa carta escrita da prisão, Paulo diz a respeito desse contentamento, dessa satisfação, a sua segurança. E ele diz exatamente que aprendeu a viver contente. Diz Paulo: sei ter fartura e sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: a minha paz, a paz que eu experimento no meu coração, essa paz não está nas circunstâncias, porque estas muitas vezes nos são adversas. Essa paz brota de minha relação com Deus, e é dessa paz que eu quero falar. Essa paz reflete segurança, e é por isso que no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, a palavra Shalom aparece na seguinte expressão: tu conservarás em paz
aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esta segurança que brota da confiança em Deus, essa paz que está presente e que nos faz ter um relacionamento com Deus marcado não pelo medo e pela insegurança, mas um relacionamento com Deus marcado pelo prazer de saber que Deus está do nosso lado. No livro dos Juízes, no capítulo 6 do livro dos Juízes, há uma expressão interessante quando a Bíblia fala do encontro de Gideão com Deus. No versículo 24, a Bíblia diz que Gideão edificou um altar ao Senhor e colocou o nome do altar: o Senhor é paz. Yahvé Shalom. O Senhor é paz. Essa experiência de paz em Deus, que enche o nosso coração, é a paz a qual Jesus se refere quando diz, por exemplo, no capítulo 16, versículo 33 de João: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que Jesus apresenta é uma paz que não depende das circunstâncias e que muitas vezes se sobrepõe às aflições do mundo. É por isso que essa paz é difícil de explicar. E Paulo fala sobre isso na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, dizendo: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz excede a todo entendimento justamente porque ela enche os nossos corações, mesmo quando as circunstâncias nos são adversas, mesmo quando as aflições nos rodeiam, mesmo quando a angústia tenta nos tirar o fôlego. Essa paz permanece viva em nossos corações. Jesus é o príncipe da paz, porque Ele, e só Ele, pode proporcionar essa paz. Por isso Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não é essa paz que o mundo oferece ou promete, incapaz de nos manter estáveis, serenos e seguros quando as adversidades batem à porta. Jesus diz que com a sua paz podemos estar seguros. Por isso completa dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é príncipe da paz porque só Ele proporciona paz com Deus. Jesus é príncipe da paz porque só Ele nos concede essa paz que enche o nosso coração e que nos faz estar serenos e seguros, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor não nos são favoráveis. Mas permitam-me avançar um pouquinho mais e dizer que essa paz que Jesus traz é uma paz que transborda em nossos relacionamentos. E essa é uma das lições das mais bonitas que encontramos nas Escrituras. É que quando nós conhecemos a Cristo, quando a paz de Deus é derramada em nosso coração, algo diferente acontece. Jesus tenta explicar isso para a mulher samaritana usando a imagem da água. E ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que acontece quando nós conhecemos a paz de Cristo? Primeiro, nós temos paz com Deus, nossa relação com Deus é restaurada, nossa comunhão com Deus é restabelecida.
Depois nós experimentamos uma paz que enche o nosso coração e que nos confere estabilidade, segurança, que permanece viva mesmo nos momentos mais difíceis. Mas sabe o que mais? Essa paz derramada por Cristo em nosso coração, ela se torna uma fonte a jorrar, ela começa a extravasar, ela transborda em nossos corações. É quando Shalom, Eirene, ganha o sentido de paz uns com os outros, de harmonia, de concórdia, de entendimento. É quando Shalom, Eirene, significa paz que se verifica no modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Já parou para refletir sobre isso? O que é a paz dominar o nosso coração? É quando a paz enche a nossa vida de tal maneira que nós refletimos paz. Refletimos paz em nossas ações, refletimos paz em nossas atitudes, refletimos paz em nossas palavras, refletimos paz no modo como agimos numa situação difícil, refletimos paz no modo como nós administramos conflitos, refletimos paz em nossa atitude para com os outros. E aí, quando descobrimos que além de termos paz com Deus, e além de termos o nosso coração cheio de paz diante das dificuldades, a proposta de Cristo para a nossa vida é que nós sejamos tornados ministros da paz. Ministros da paz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 e 19, ele diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, certo? Até aí já entendemos bem, nós somos reconciliados, temos paz com Deus, mas prossegue Paulo, e nos deu o ministério da reconciliação. O versículo seguinte diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não é suficiente sermos reconciliados, nós somos chamados a ser reconciliadores. É quando aparece uma palavra fundamental nas Escrituras, nos ensinos de Jesus, particularmente, é a palavra pacificadores. Jesus diz que nós somos bem-aventurados se somos pacificadores. A proposta de Jesus Cristo não é completa em nós, até que nós nos tornemos ministros da paz, até que nos tornemos promotores da paz, até que nos tornemos construtores da paz. Irmãos, poderíamos passar toda a noite refletindo sobre a plenitude do conceito de Cristo como príncipe da paz. Mas vou parar por aqui, só lembrando que Jesus é o príncipe da paz, porque nele e só nele temos paz com Deus. Jesus é o príncipe da paz, porque só nele o nosso coração se enche de paz. Jesus é o príncipe da paz, porque por meio dele nós fomos tornados ministros da paz, construtores da paz, promotores da paz. Não é por acaso
que o cântico dos anjos no Natal é justamente este: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Ele é o príncipe da paz. E quando nós o conhecemos, nós experimentamos esta paz. Não sei se você percebeu, mas no texto que lemos juntos agora há pouco, de Miqueias capítulo 5, versículo 5, a última frase que lemos juntos aqui: e este será a nossa paz. É por isso que o salmista, experimentando a paz com Deus, dizia: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu os convido a conhecer mais desse Jesus, o príncipe da paz. Eu os convido a experimentar mais dessa paz. Se você não teve ainda a sua reconciliação com Deus estabelecida, busque a Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Ele nos proporciona paz com Deus, perdão dos nossos pecados e certeza da vida eterna. Se você já conhece a Cristo, experimente mais da sua paz, permitindo que a paz de Cristo permeie todo o seu viver. Que as aflições, angústias e ansiedades sejam submetidas a essa paz. Quero desafiá-lo, sobretudo, a ser um promotor da paz, para que a paz de Cristo não apenas encha o seu coração, mas transborde em seus relacionamentos. Repitamos juntos a promessa presente no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que no seu coração haja essa certeza de que o Deus em quem confiamos traz paz ao nosso coração. E isto é possível porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Como resposta, vamos levar a Deus o hino número 333 do Inário para o Culto Cristão. Haja paz na terra. Amém.
a começar em mim, prometo a meu Senhor que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Amém. Vamos repetir juntos essa última frase. Haja paz na terra, a começar em mim. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos que nos visitaram nesta noite, também aqueles que nos acompanharam à distância, pelo rádio ou pela internet. Como foi bom ter a sua companhia. Se você, a partir do que ouviu neste culto, tem decidido algo em sua vida, entregar sua vida a Jesus, assumir algum compromisso com Cristo, no banco onde você está sentado há um cartão onde está escrito minha decisão. Eu gostaria muito que você preenchesse esse cartão e nos entregasse a um dos pastores ao sair deste santuário. Ou se você está distante de nós, por telefone, por e-mail, entre em contato conosco. Fale-nos do seu desejo e de sua decisão, nós queremos acompanhá-lo em oração. Desejamos a todos uma semana ricamente abençoada por Deus, com muitas bênçãos, com muitas alegrias. Quero lembrar àqueles que ainda não adquiriram a agenda da Capunga para o ano de 2014, essa linda agenda com as atividades da igreja para o próximo ano, também uma agenda de uso diário que pode ser usada para presentear alguém. Se você ainda não tem a sua agenda, adquira para que possa acompanhar mais de perto a vida de sua igreja. Neste momento nós curvaremos as nossas frontes para a bênção, depois nos assentaremos, ouviremos o pós-lúdio com a orquestra de flautas e em seguida, após o pós-lúdio, os pastores iremos até a porta e os irmãos poderão deixar esse santuário. Vamos orar. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.